dance through the highways, and on we'll go. Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no Criptografando, hoje um modo especial aí que eu vi um relatório do Glassnode e gostei bastante aí do que vi e resolvi fazer um resumo aí. Vai ser um pouco de leitura, um pouco dos gráficos aí para mostrar, tá bom? Porque ele fala muito da situação do mercado, dos long-term holders, short-term holders, e é interessante a gente trazer um pouco desse conceito aí também, o que está acontecendo, legal? Já vou pedindo aí o like para nos motivar a continuar, fazendo as suas inscrições também, isso para a gente é muito importante, beleza? Vamos lá então, eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos lá, compartilhar aqui, tá aqui, vou deixar pequenininho aqui do lado. Então, passando aqui então as informações do mercado cripto, né? O que eu vou passar agora é o relatório que foi emitido ontem do Glassnode, tá? É um relatório semanal, ele é bem interessante, aqui está o link, tá bom? Então, eu vou passando as informações aqui. O que esse relatório ele traz, né? Ele traz o seguinte, que o mercado de Bitcoin, ele voltou a ter uma lateralização, né, após essa queda alimentada pelo medo da semana passada, né? Os investidores e os traders, então, parece que estão digerindo as possibilidades macro dentro de um novo regime inflacionário, que os mercados entraram ao lado de um Federal Reserve cada vez mais agressivo. Essa mudança de sintonia abalou o mercado de Bitcoin no curto prazo e corre o risco de assumir o controle de suas perspectivas no médio prazo. Tá? Atualmente, o preço do Bitcoin está sendo negociado em queda de 35% em relação ao all-time high, que foi definido em novembro de 21, e à medida que esse rebaixamento, né, que essa queda piora, um volume cada vez mais significativo de Bitcoin cai a uma perda não realizada, né? Então, tem aí o gráfico de perda não realizada. Aproximadamente em 5,7 milhões de Bitcoin estão agora em perdas, o que é 30% da oferta circulante. Para o primeiro gráfico, o que esse gráfico ele vem nos mostrar? Então, à medida que os ursos pressionam quem detém o lucro, os touros do Bitcoin estão defendendo, né, um nível historicamente significativo da métrica de percentual de oferta em lucro. Essa magnitude de oferta pesada foi defendida em duas instâncias nos últimos anos. Então, a gente está falando aqui que em maio de 2020 a julho de 2020, houve um período de recuperação após a queda extrema do pânico, né, relacionado ao Covid. Em maio de 21 a julho de 21, foi um período instável e cumulativo após o evento histórico de desalavancagem. A reação desse nível provavelmente fornecerá informações sobre a direção, né, agora, sobre a direção de médio prazo do mercado Bitcoin. Então, é interessante a gente ver, né, aqui esses 30% de supply aqui não realizado. O gráfico percentual de transferência de lucro, né, do percentual do volume de transferência no lucro, exibe a proporção de moedas gastas na rede que foram movidas pela última vez e a preços mais baixos, como indicador de medo e ganância macro. Então, o percentual do volume de transferência de lucro em 65%, maior que 65%, né? Quando está em percentual acima de 65%, como está aqui no gráfico, sinaliza que uma grande quantidade de moedas está sendo gasta em lucro. Ok? O pessoal está realizando em lucro. Isso ocorre historicamente durante os impulsos de alta e os holders aproveitam a força do mercado. O percentual de volume de transferência em lucro abaixo de 40% sinaliza que os volumes na rede são dominados por moedas
adquiridas a preços mais altos. Isso historicamente ocorre em tendências de baixa de mercado, especialmente em eventos de cansaço e desistência, né? Então, parece que o mercado, historicamente aqui, está, conforme esse gráfico, está se mostrando cansado, né, desse volume que está em lucro, desse baixo volume que está em lucro. A liquidação dessa semana viu menos de 40% do volume gasto em lucro, atingindo níveis historicamente com eventos de capitulação, né, eventos de mudança de cenário, eventos de desistência aqui, né. Instâncias passadas nesse nível precederam uma reversão de alta e um período de comportamento geral de risco. Tá, voltando aqui à apresentação, então está falando o seguinte, né, que os baixos níveis de gastos com moedas rentáveis, né, também são evidentes no gráfico de lucro realizado, que mostra a lucratividade do Bitcoin movimentado com base em dólar. Os detentores de lucro, então, os holders, estão demonstrando uma falta de vontade de vender, né? Diante da ação de preços tumultuada e pouco convincente, esse mercado que não está muito bem definido, isso sinaliza que esse grupo de detentores está esperando pacientemente por preços mais altos para gastar seu respectivo supply. Aumentar os lucros realizados, especialmente acima do nível de 1 bilhão e acompanhado por um desempenho positivo nos preços a ser observado nas próximas semanas, que a gente vê, né, o all-time high, né? Então aqui houve esse spike aqui onde a gente vê o pico aqui de realização de lucro, agora está tudo sendo, os lucros estão aqui numa faixa de acumulação, né, de contração, ó. Contração, aqui são as faixas de expansão. Então, logo depois de uma contração, segue uma expansão. O próximo gráfico agora é sobre a perda realizada, né? E aí, então, a gente falou do lucro, mas enquanto isso, as perdas realizadas permanecem elevadas e com tendência de alta, já que os detentores de prejuízo, né, principalmente que a gente vê os short-term holders, gastam suas moedas que foram adquiridas perto do topo, então comprou no topo do mercado entre outubro e novembro. Então aqui comprou no topo, a hora que foi vender agora, vendeu no prejuízo. Em média, os valores diários de perda realizada está em 750 milhões dia, comportamento que é comparável aos mínimos de maio a julho desse ano, tá? Então, esses valores aqui, ó, elevada perda realizada, foi o que aconteceu, essas perdas aqui em maio e junho. A consistência de grandes eventos de realização de perda é indicativa de uma inquietação do mercado, mas também reflete uma estimativa de entrada de demanda para absorver essas moedas gastas. Então, cai naquela situação, no momento de realização em prejuízo, alguém está comprando, esperando que vai ter o lucro lá na frente. Então, quem comprou aqui na alta e vendeu na baixa, alguém vai comprar aqui numa possível baixa para depois realizar na alta, né? E normalmente isso quem faz são os holders, né? Porque precisa segurar a moeda até a sua alta. Períodos sustentados de grande perda colocam o ônus sobre os touros para provar o suporte de demanda suficiente. E um declínio macro nos valores de perda realizados seria um sinal mais encorajador para os touros. Fornece uma indicação precoce de exaustão do lado de venda. O próximo gráfico agora do gradiente realizado no mercado. Isso daqui é bem interessante, que é a briga entre a ação do preço, né? Preço, lucro realizado e perdas realizadas e visível por esse gradiente, né, delta, de 28 dias, que compara o valor do momento de mercado, que é um valor, vamos dizer, chamado especulativo, versus o limite realizado, entradas reais de capital. Né? Quando os valores estão positivos, sinaliza que uma tendência de alta está intacta e o impulso ascendente do mercado spot está crescendo. Tá? E os valores negativos sinalizam uma tendência de baixa, está em jogo, e os volumes favorecem os ursos. Né? Então, aqui ó, dá para perceber aqui, ó, uma divergência, então, bullish, né? Então, aqui sobrevendido, ó, aqui começando a ter uma tendência de alta, e aqui uma bearish divergência, então uma divergência bearish aqui, né, dos ursos aqui sobrecomprado. Então, os valores sobrecomprados, então a gente está num momento aqui onde está ocorrendo a divergência dos touros aqui, né?
divergência de alta, então, onde tem aqui o que houve esse valor sobrevendido. E aí, o que é importante saber? E grandes valores sinalizam que o Bitcoin está possivelmente sobrecomprado, né? Ou sobrevendido, como são esses picos aqui e vales, pois a avaliação do mercado se desvia de entrada ou saída de capital mais fundamentais aqui, respectivamente, né? Então, as tendências e os valores indicam que os preços atuais do mercado estão se aproximando de um ponto de equilíbrio com as entradas de capital, com a longa divergência de alta se formando. Quebra firme, né, acima de zero, aqui, acima disso, se rompesse isso daqui firmemente, uma reversão de alta que está em jogo, né, enquanto um repique, né, se bater e voltar, sugeriria que o momento está acelerando um lado, vai acelerar um lado negativo, né, onde bateu aqui, por exemplo, nesse caso, bateu e voltou. Esse é outro gráfico bacana de ser absorvido, tudo voltando aqui à tendência, vamos ver essa questão do rompimento. Um próximo gráfico que tem é a psicologia aqui e os movimentos, os fluxos dos long-term holders e short-term holders, né? Então, também podemos analisar a psicologia e o comportamento dos spend, né, dos gastos dos detentores de curto prazo, os short-term holders, e os detentores de longo prazo, observando as mudanças dos realizados e as dinâmicas da oferta, né? Então, aqui momento de distribuição e momento de acumulação. A métrica a seguir, essa métrica é calculada pela diferença entre a variação diária dos limites realizados dos long-term holders e short-term holders. E a interpretação aqui é o seguinte: os valores negativos, né, o que está em vermelho aqui, sinaliza que o limite realizado, né, do short-term holder está aumentando mais diariamente do que o realizado dos long-term holders. Isso ocorre durante as corridas de alta, quando os detentores de longo prazo distribuem a oferta para os novos detentores. Os momentos aqui em verde sinaliza que o long-term holders, o realized cap, né, está aumentando, né, o long-term holder aqui fica aumentando mais diariamente do que os short-term holders, que ocorre durante os mercados de acumulação de baixa à medida que as atividades dos short-term holders diminuem e as moedas não gastas, elas amadurecem para os grupos de long-term holders. Então, aqui não tem uma movimentação dos short-term holders, com isso, quem está com a moeda vai segurando, vai se tornando até long-term holders, e os que estão long-term holders há mais tempo vão vendendo, né, essas moedas. E aqui, nesse momento, é onde, então, está falando que o short-term holders fica se movimentando, é um momento de mais distribuição. Então, os valores atualmente estão próximos de zero, né, com uma tendência geral de alta, indicando que vai ter uma suavização da distribuição por long-term holders. Então, o mercado atingindo um novo equilíbrio, um potencial reversão para a acumulação. Tá? Observe, no entanto, que o processo de estabelecimento do equilíbrio semelhante e possíveis fundos macroeconômicos, historicamente, levou vários meses para ser resolvido, podendo ou voltar para um período de acumulação, de distribuição, ou ir para um período de acumulação onde existiria uma movimentação maior aí dos long-term holders. Ele mostra aqui as ondas de holders do realized cap, né, que reflete a divisão do realizado por idade das moedas, né, e a sua base de custo. Então, aqui houve um filtro, né, para as moedas com menos de 3 meses, para destacar ainda mais a força em jogo, né, dentro do grupo de quem tem a curto prazo. Então, é importante a gente estar analisando justamente os short-term holders, né, já que os long-term holders estão parados. De um modo geral, os valores mais baixos nessa métrica falam de uma tendência de baixa, onde as moedas antigas estão inativas e as mais jovens são gradualmente acumuladas ou são realizadas no mercado em prejuízo, né? Atualmente, cerca de 40% do Realized Limit, né, é mantido em moedas com menos de 3 meses, aqui, ó, de propriedade de compradores que entraram perto do topo, né, e porque o topo foi em outubro, né, outubro, novembro, então estamos aí 3 meses, ou durante uma correção, durante a correção atual.
né? Então, a banda de 1 mês a 3 meses está se expandindo e uma visão construtiva veria essas moedas continuarem a amadurecer na banda de 3 meses ou mais. É uma possível hold dos short-term holders, criando um declínio líquido nas moedas mais jovens, então reduzindo a quantidade de moedas mais jovens. Uma observação mais pessimista seria se as moedas mais antigas começassem a ser gastas, fazendo com que essas bandas, as bandas incharem e significando venda de long-term holders e aumento dos short-term holders, o que historicamente significa queda nos preços. Outro ponto aqui é o futuro em aberto, né? Então, os mercados derivativos, o Glassnode está até chamando de um barril de pólvora, né? Os fogos de artifício aí no horizonte. Então, em meio à pressão descendente da lucratividade dos long-term holders, né? Já que o preço está baixo, os long-term holders não estão realizando porque vão reduzir os seus lucros, mas ainda a dinâmica de supply de médio a longo prazo está favorável, e os mercados futuros permanecem como um barril de pólvora para a volatilidade de curto prazo em 250 mil de bitcoins, um nível historicamente elevado. A gente está falando aqui, 250, né? Historicamente muito elevado, porque você pega esses picos aonde estão, logo na sequência vem uma queda, né? Desde abril de 2021, isso foi combinado com grandes pivôs na ação do preço, à medida que o risco de uma retração aumenta, e que foi resolvido em evento de desalavancagem do mercado. Então, esse gráfico mostra essa situação. Esse outro gráfico, ele fala o seguinte, né? Juntamente com os altos juros em aberto, as taxas de financiamento, essa semana, que entraram no território negativo, indicando que as posições vendidas estavam cada vez mais famintas por alavancagem, né, à medida que os mercados de swap, né, de trocas aí de perpétuo, foram empurrados para baixo dos preços à vista, isso adiciona ainda mais o viés para um potencial excesso de oferta de posições short ao preço atual, né? Então, quem está aí numa posição vendida e com todo esse cenário de desequilíbrio, vamos dizer assim, macroeconômico, vê uma tendência aqui de uma queda entrando em posições short, tomando aqui posição short nas alavancagens. O próximo gráfico aqui, além de grandes juros em aberto e a taxa de financiamento negativa, como foi citado, o volume de negócio continua a cair. Atualmente em torno de 30 bilhões por dia. Isso coincide com os níveis baixos desde dezembro de 2020 e reflete uma redução acentuada em relação às altas do mercado de alta de 2021, atingindo bem acima dos 70 bilhões dia. Caso ocorra um evento de desalavancagem, volumes menores de negociação pode acentuar o impacto. Deixa eu ver se tem mais algum outro gráfico. Então, assim, pessoal, em resumo, o que o Glassnode coloca, né? Que há várias evidências de que o mercado está alcançando alguma forma de equilíbrio de preço e momento dentro do que é uma estrutura de mercado de baixa mais ampla, né? Então, dessa tendência aí de baixa mais ampla recente que a gente está vendo, está se equilibrando o preço e o momento. Modestas divergências de alta estão aparecendo em várias métricas e indicadores on-chain, juntamente com um interesse aberto futuro elevado em um viés que parece ser um mercado de curto e pesado, o risco de uma desalavancagem para um lado positivo permanece na mesa. Tá bom, pessoal? Então, assim, a ideia foi apresentar esse relatório do Glassnode, tá? Porque ele vem com esses conceitos do on-chain da rede, principalmente quando a gente fala aí dos long-term holders, short-term holders, a influência dele, o fluxo das moedas, tá? Então, é isso que eu tinha para mostrar hoje. Agradeço aí a participação de vocês. Gostaram? Deem um like, façam comentários, deem feedback. Então, a ideia é trazer esse conteúdo, trazer informação, trazer atualizações do mercado cripto, principalmente para a gente ter os fundamentos, né? O on-chain, ele serve muito como, até estava falando da bateria aí, né? Então, o on-chain, ele fica ali com
os tons, ele fica ali com o bumbo, enquanto os análises de preço está ali com o timbal, né? Está ali com os pratos, né? Fazendo os ataques aí, mostrando qual a direção da música também, né? Então, eu acho que é esse conjunto de informação que a gente tem que passar, tem que analisar para passar conteúdo para vocês, tá bom? Então, não esqueça aí de fazer a inscrição, deem aí deem os seus comentários, deem os seus likes, para a gente é muito importante. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.